Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a cidadania cristã. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas igrejas. Todas as terças-feiras nós reunimos às 19h30 no culto de oração. Você é o meu convidado para estar conosco nesta terça-feira às 19h30. Ou então na quarta-feira à tarde nós temos também um culto voltado para a oração. Das 15 às 16 horas nós estamos ali para atender as pessoas e orar pelas pessoas que ali forem. Portanto, fica aí o nosso convite para você estar conosco nesta terça-feira, terça às 19h30 e na quarta às 15 horas. Na quinta-feira nós reunimos às 20 horas no culto das células que acontece nos lares. O que é a célula? São grupos familiares que reúnem nos lares com o objetivo de estudar a palavra, ministrar na vida das pessoas. Se você desejar receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado às 19h30 nós vamos estar orando a Deus, buscando a presença do Senhor às 19h30, no culto de adoração a Deus. No domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da palavra de Deus e às 19h é o culto de celebração. Portanto, fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Muito bem, como eu já anunciei, eu quero estar pensando com você sobre a cidadania cristã. Nós estamos aproximando o dia das eleições e eu quero pensar com você sobre isso, porque muitos não querem votar, outros querem anular o voto. E todas as vezes que nós temos uma atitude assim, nós estamos facilitando a vida daqueles que estão de má fé, que usa para explorar as pessoas. Então, a maneira de nós expressarmos, agir como cristão, nós somos cidadão, espiritualmente falando, cidadão do céu. Mas aqui na terra nós temos a nossa cidadania terrena e precisamos de ser pessoas que agem, que atuam, porque nós estamos aqui. E todos os atos que envolvem as pessoas, naturalmente, é um ato político. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus, como instituição divina, ela não precisa da política e nem dos políticos. Mas a igreja como uma instituição jurídica, como uma pessoa jurídica, essa igreja precisa dos políticos e da política. E é por isso que muitas pessoas que têm a vocação para exercer a sua missão enquanto milita aqui na terra, ali na política. Nós não podemos demonizar ou então santificar a política. São onde tem pessoas que estão ali a serviço do Estado, serviço das pessoas, para servir a comunidade. E muitas vezes a pessoa de bem, ela não age, ela omite. E eu quero ler um texto aqui que fala justamente sobre isso. Quando o povo de Israel estava no período dos juízes, levantou-se um juiz chamado Sansão, ou melhor, Gideão. Esse Gideão, ele foi um cidadão que defendeu o povo de Israel contra os medianitas, mas na hora dele estabelecer o governo para que pudessem seguir e continuar protegendo, guiando o povo, evitando a violência, todo esse tipo de mal, eles omitiram. E o texto que eu irei ler aqui é falado pelo filho de Gideão, um dos poucos que escapou, porque o filho mais velho que mata os demais, e o mais novo escapou. Eu quero ler isso aqui porque é muito interessante, porque está acontecendo nos últimos dias, justamente isso que está escrito aqui. Porque as pessoas de bem não se apresentam
então as pessoas do mal faz a festa. Ouça bem o que eu vou ler. Vou ler em Juízes, capítulo 9, a partir do verso 7. Avisado disso, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim, em alta voz clamou e disse: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe responderam: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens de mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saiba que do espinheiro fogo que consuma cedro do Líbano. As pessoas de bem não quiseram assumir a posição. Por isso que Jotão, ele faz esse apólogo, ou seja, ele faz essa analogia, né, dizendo que as árvores reuniram e quiseram que a oliveira reinasse sobre elas. Ela disse: não, nós não vamos deixar, né, o nosso óleo, que Deus e os homens apreciam, para ficar reinando. Aí falou também para a figueira. A figueira também foi a mesma coisa. A oliveira, a figueira e a videira, todas apresentaram a sua justificativa. Ou seja, aquela árvore, né, que representa aqui o bem, não quiseram. Eu não vou envolver com isso é muito difícil, é muito sujo, isso é muito podre. Não é o que as pessoas dizem hoje? Eu tenho a minha missão, eu já estou nisso, estou naquilo. E elas não querem. E a proposta foi feita para o espinheiro. O espinheiro aqui representa o Abimeleque, que matou os irmãos, uma pessoa maligna. Uma pessoa, né, com a índole má. Uma pessoa que... E ele faz a proposta. Né, o espinheiro aqui faz a proposta. Olha, vem e descansa debaixo da minha sombra. Como se o espinheiro tivesse alguma sombra. E ele fala assim: ou então eu vou trazer o fogo para consumir o Líbano. Ou seja, o Líbano é uma madeira de lei. Para queimar, para destruir. Essa foi a proposta. Por quê? Porque a oliveira não quis, a figueira e nem a videira. E muitas pessoas hoje, a pessoa diz assim: eu não sirvo para isso. E é possível que tenha alguém, eu, por exemplo, que vos falo, eu não tenho vocação política. Eu não fui chamado para isso. Mas tem muitas pessoas que têm vocação, elas são gestoras, são pessoas capazes de fazer o bem. Elas têm a capacidade administrativa, mas elas não querem envolver. Mas eu quero te dizer que tem pessoas que envolvem, e elas precisam ser descobertas, seletas, para eleger essas pessoas. No dia da eleição, você não pode falar assim: eu não vou votar, porque isso aqui é tudo uma turma, põe todo mundo no mesmo pacote. Não é assim. Se colocarmos todo mundo no mesmo pacote, eu e você também temos que fazer parte do pacote da maldade, da ruindade, da malignidade. Será que só eu que sou bom? Eu preciso de fazer uma autocrítica. Será que eu não encontro ninguém capaz de me representar lá na Assembleia, no Congresso, no Senado, né? Será que eu não acho ninguém? É claro que tem pessoas dignas, pessoas que elas estão para fazer aquilo que deveria ser feito. Então nós precisamos de analisar. Agora, eu preciso de analisar quem é o espinheiro e quem é a figueira. Porque há muitos candidatos. E você precisa de ver qual que são as propostas delas.
Nós não estamos aqui falando sobre bandeira partidária. Nós estamos aqui defendendo que A ou B. Eu acredito que em todos os partidos existem pessoas boas, mas há partidos que defendem coisas que ferem totalmente os princípios cristãos. Ferem totalmente. Há pessoas que defendem o aborto. Você precisa pensar sobre isso. Como é que você vai eleger uma pessoa que defende o aborto? Como é que você vai votar numa pessoa sendo que Cristo, a Bíblia é contrária a isso? Há pessoas que defendem invasão, há partidos que defendem isso, invasão de propriedade. Como é que você, como um cristão, vai defender? Imagina você, com muita luta, adquire uma casa. E de repente você entende que você precisa de ficar fora do país 6 meses. Aí aqueles invasores vêm e tomam aquela casa sua. Você foi lá para adquirir, quem sabe até mesmo para fazer uma reforma naquela casa. Há partidos que defendem a invasão de propriedade. Por isso que você precisa de examinar. Há partidos que defendem, essa questão comunista. Eles são realmente defensores do comunismo. E a Bíblia vai mostrar que isso não tem respaldo. Há partidos que defendem a ideologia de gênero, ou seja, a erotização de criança, troca de sexo. Olha que contradição. Eles têm documento, falando que uma criança aos 12 anos, ela pode trocar de sexo. Existe uma proposta lá no Congresso assim, desses partidos. 12 anos, se os pais não quiserem, ele pode ir no promotor público e o promotor público vai. Agora, se ele roubar ou matar com 16 anos, ele não pode porque ele é menor. Aí vem os direitos humanos. Ou seja, todas essas coisas ferem, ou seja, ela não pode responder criminalmente por um crime que ela comete aos 17 anos, mas ela pode trocar de sexo. Então são os defensores. Você precisa de pensar sobre isso. Ou seja, a ideia do espinheiro. É o texto que nós estamos lendo aqui em Juízes, capítulo 9. Há aqueles que defendem a liberação das drogas. E há esses partidos que defendem. Você que está me assistindo, talvez você não, mas isso é assim mesmo. Sempre houve usuário de droga. Sempre houve essa questão de homossexualismo. Mas aí, agora, entendo que isso é verdade. Agora, querer impor isso dentro das igrejas, querer impor isso sobre as pessoas, sobre as crianças, você precisa de pensar, você precisa de posicionar. Até pelo fato de que o espinheiro posiciona. Aquele que está do mal, ele posiciona. E você que é do bem vai ficar omisso? É o texto que nós lemos aqui. Eu vou ler novamente. Foram certa vez as árvores ungir-se para si um rei, e disseram a oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira respondeu: deixaria eu o óleo de Deus e dos homens a mim prezam, iria pairar sobre as árvores? E assim falaram com a figueira, falaram com a videira, nenhuma quiseram. Aí propôs para o espinheiro. Então, querido, quando as pessoas de bem não se posicionam, quando as pessoas de bem, todos esses projetos antifamília, para destruir a família, é por causa da omissão das pessoas de bem. Agora precisa saber de que lado que você está. Porque a pessoa vai para a igreja e começa a orar. Deus resolve isso. Deus faz isso. Deus não vai fazer absolutamente nada, porque Ele já entregou para nós resolver essas questões. Deus não vai fazer aquilo que eu devo fazer. Portanto, está aqui a minha colocação. Eu li em Juízes capítulo 9, a partir do verso 7. Leia sobre isso. E há uma necessidade de posicionar. Porque as pessoas que são defensoras da destruição da família, da invasão de propriedade, a favor do aborto, da ideologia de gênero, a destruição, a liberação das drogas, elas posicionam. Então você que é do bem precisa posicionar o lado do bem. Ou então nós questionamos, que lado que você está? Então nós não estamos defendendo bandeira partidária.
Nós não estamos aqui para falar sobre isso, mas o cristão, ele precisa de posicionar o lado do bem. E aí você vai fazer uma pesquisa e ver quem que defende essas ideias. E aí você vai posicionar e depositar o seu voto. Não anula o seu voto, pelo contrário, vai facilitar aquelas pessoas que são defensoras dessas ideias absurdas de impor as suas ideias, impor a sua filosofia de vida. Olha, eu preciso de respeitar, mas aceitar isso como estilo da minha vida não posso, em hipótese alguma. E a maneira mais coerente de fazer isso é votando contra esse tipo de pessoa que quer dominar e já vem dominando o Brasil há longos anos. Com essas palavras eu quero finalizar pedindo a Deus que nós possamos ser sábios bastante para posicionar ao lado da verdade e da justiça. Bendito Deus e Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos eleger pessoas que ela abomina a corrupção, abomina esses princípios, essas pessoas que aderem a esses princípios imorais, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, eleger pessoas que amam a justiça e que temem ao Teu nome. Eu oro a Ti, agradecido porque sei que o Senhor vai nos ajudar e nos abençoar a nossa pátria. Ó Deus, nós Te rogamos em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos chegando ao final e eu espero você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.